Irmãos, eu estou sentindo necessidade de compartilhar com vocês hoje alguma coisa que já foi falada aqui, mas eu acho que precisa ser completada. Irmãos, tem muitas vozes cruzando, às vezes eu grito para o Senhor, se o irmão tal, a irmã tal, ou ficar escutando essas coisas que o pessoal está falando aqui nas redes sociais, escutando o que o pessoal está ministrando aqui no YouTube e não sei para onde mais, e no Instagram, para todo lugar. Como é que vai ficar a cabeça desses irmãos? Por isso você precisa aprender a ler a Bíblia. Então vamos abrir essa Bíblia aí, pega a sua Bíblia aí. Se você tiver com o celular, você pega o celular também, portação. Onde que está o Antigo Testamento? Onde é que termina o Antigo Testamento? Malaquias. Malaquias, irmãos. Então o Antigo Testamento termina em Malaquias. Testamento e aliança é a mesma coisa, viu? Então a antiga aliança está aqui relacionada ou exposta desde o Gênesis até o livro do Malaquias. Livro de Malaquias. Os 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés que escreveu e é conhecido como a Torá, não é? Os livros da lei. Agora, todos esses livros que você tem na sua Bíblia aí, é considerado pelos próprios judeus, claro que são os religiosos, como sendo a revelação mesmo de Deus para eles, né? A Tanar, está aqui. A Igreja Católica tem outros livros que ela, ao longo aí dos anos, foi colocando e aumentou, engrossou um pouquinho o Velho Testamento, ou a Antiga Aliança. Mas são livros históricos e livros que não são considerados inspirados, tá? Por isso eles estão presentes, alguns, no caso de Macabeus principalmente, os livros históricos, que juntam o Antigo, em termos de tempo, cronologia, com o Novo Testamento ou a Nova Aliança. Quer dizer, esse período é relatado no 1º, 2º e 3º Macabeus, que está na Igreja Católica, mas não está aqui porque não são considerados inspirados por Deus, apesar de serem livros históricos. Bom, isso é a Antiga Aliança. Repita comigo, Antiga Aliança. Antigo é antigo, né, irmãos? É o que estava lá para trás. Então, viramos a página. Logo nós encontramos aqui a Nova Aliança. No princípio da Nova Aliança aqui nós vamos encontrar Mateus, Marcos, Lucas e João. Chamado o quê? O que é isso aí? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os Evangelhos. Os Evangelhos tratam de quê? Vida e ministério de Jesus aqui na Terra durante os seus 3 anos e meio, praticamente, tem alguns relatos fora dessa data, mas são assim, bem pincelados. Algumas pinceladas, né? O que realmente é descrito aqui é esse período de 3 anos e meio, que Jesus começa o seu ministério ali, depois de batizado por João Batista, e os discípulos começam a segui-lo, ele escolhe os 12, e tem esse momento até que ele morre. Ele é crucificado, morto, mas ele ressurge dentre os mortos. Então isso é narrado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu pergunto aos irmãos, Mateus, Marcos, Lucas e João é Nova Aliança? Sim ou não? Não? Mateus, Marcos e Lucas e João está dentro da Antiga Aliança e com um pé dentro da Nova Aliança. Por que isso é importante, meus irmãos? Os dias que nós estamos vivendo vai te mostrar isso. Os dias que a igreja nasceu vai te mostrar isso. O que rolava lá naquele tempo e o que está começando a rolar hoje? Você precisa saber. Jesus não viveu na igreja, irmãos. E os evangelhos tratam a respeito da vida e ministério de Jesus. Jesus não viveu a igreja, não. Jesus mencionou a igreja. Mateus, capítulo 16, 18. Naquele momento que Jesus pergunta para a multidão lá, para os discípulos, quem que a multidão diz que eu sou? Aí eles falam, Jeremias, profeta. Aí Jesus, e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro fala para ele, tu és o Cristo, o Messias, que a nação de Israel espera.
o prometido que todos nós esperamos, que toda mulher de Israel quer ser a mãe dele, que vem da tribo de Judá, que vem da descendência de Davi, e vai ser rei sobre a nossa nação. E o reino dele vai ser maravilhoso, como os profetas disseram. Todas as nações da terra estarão debaixo do cetro dele. Israel será levantada como cabeça de todas as nações. De Sião sairá a lei para todas as terras. Tu és o Messias que nós aguardamos. Mas não é só isso, não. Tu és o Filho de Deus. Aí Jesus parou a história, né? Assim, Pedro, você não tinha capacidade, você não alcança isso. Foi o Espírito do meu Pai que te revelou isso. Igreja começa aí, começa a ter entendimento de igreja. E eu estou te dizendo o seguinte, que todos os que virem isso, que entenderem e perceberem isso que você acabou de declarar, esses fazem parte deste povo chamado igreja, eclésia, os que são tirados para fora. Mas Jesus, em todo o seu ministério, não viveu a igreja, não. Ele viveu o Messias de Israel. Ele viveu exatamente aquilo que os profetas disseram, e todo o seu ministério, vai ler lá, João, você vai ver, é o confronto dele com aquelas pessoas que não recebiam como tal. E eles falavam, até quando você vai ficar aí oculto e escondendo? Fala logo. Jesus falou assim, eu já falei para vocês, mas vocês não estão querendo me ouvir. Ele falou claramente. Vocês estão vindo atrás de mim aqui, é por causa do pão que eu multipliquei, não é por causa do que eu falei, não. Eles não queriam Jesus, eles entenderam Jesus, por isso que Jesus falava por parábolas, porque eles já tinham ouvido, entendido, mas endurecido o coração. Eles não queriam aquele Messias, esse nós não queremos, não. É bom que ele cura a gente, é bom que ele fala coisas muito bonitas, mas que eu vou realmente colocar a minha vida na dependência dele, não. Veio para os seus, mas os seus não receberam. E quando Jesus enviou os seus discípulos de 2 a 2, ele falou bem claro para eles, vocês só vão às ovelhas cativas da casa de Israel. Não tinha igreja não, irmão. O evangelho que você prega hoje não é o evangelho que os 12 pregaram aquele dia, não. O evangelho que eles pregavam naquele dia é o seguinte, toda a nossa expectação como nação já está presente, o rei está presente. É isso que Jesus pregava, era isso que o João Batista dizia. Arrependei-vos porque o reino já está aí. Que reino que é esse? Não é do céu não, gente, é o reino do trono de Davi. Jesus já está sentado à destra de Deus nas alturas, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Filho do Deus vivo. Mas Israel estava esperando o filho de Davi, o seu rei. A nação entendia isso. Por que eu estou falando essas coisas? Porque está no Evangelho. Jesus não viveu igreja. Não existia igreja no período de Jesus aqui na terra. E se você, quando lê os Evangelhos, começa a querer colocar tudo como para a igreja, você vai ter dificuldade, assim como você vai ter dificuldade também, quando você virar lá para o Antigo Testamento e querer trazer ele para dentro do Novo. Querer botar a Antiga Aliança junto com a Nova Aliança. Vai ler o livro de Hebreus que você vai ver. Por não estarmos vivendo intensamente o novo, nós podemos ser confundidos. Se nós não soubermos ler a Bíblia, ler dessa evolução natural da revelação de Deus, nós vamos ficar complicado, irmãos. Jesus não estava vivendo igreja. Ele não tinha morrido, ele não tinha ressuscitado, ele não tinha completado esse resgate que ele veio, inclusive, trazer não só para Israel, mas para todos os homens. Então, quando você estiver lendo os evangelhos, entenda Jesus dentro de um contexto Israel, tá? Falando para judeu, falando para Israel. Claro que da mesma forma que você, e muito mais ainda, porque é Jesus agora, né? Que você vai encontrar no Antigo Testamento os princípios que estão na lei, do próprio caráter de Deus, isso é permanente. Nós vamos ser instruídos com o Antigo Testamento, nós vamos ser instruídos na palavra ali dos Evangelhos, mas eu quero dizer para vocês que nós estamos
de acordo com o ponteiro lá do relógio de Deus, na nova aliança. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante para você saber hoje. Porque hoje tem gente dizendo cristão, mas eles não pregam Jesus. Eles pregam o judaísmo. Tem gente que está dizendo que é cristão, mas eles não pregam Jesus. Eles pregam um tipo de vida onde o Jesus legal, cara legal, porque ele quer ser o bem de todo mundo. É o corretamente político, né? O alinhado dentro daquilo que é bom. Não, isso não é evangelho, não. Não é o evangelho de Jesus, não. O evangelho de Jesus, meus irmãos, ele vai ser ensinado a partir do capítulo 13 do livro de João. Aí Jesus vai falar outra linguagem. Então, quando você estiver lendo os evangelhos, você tem que ter essa perspectiva. Jesus está falando para a casa de Israel. Aplica-se para nós? Claro que se aplica. Mas você tem que ter entendimento que aquilo que ele está falando para judeu. Ele não está falando para você que é gentio, não. Tá? E nem para mim. Agora, o conteúdo daquilo que ele passa, tem a verdade, tem a realidade de Deus, o caráter? Claro que tem. Mas eu quero te dizer o seguinte, meu irmão. Jesus, quando despedia dos discípulos, repetindo aqui, termina os evangelhos, quando ele está lá no finalzinho, o apóstolo João é que traz isso com mais clareza, mostrando a nova aliança. Então, ele fala para os discípulos o seguinte: olha, eu já estou indo embora, estou partindo. Mas eu não vou deixar vocês aqui na mão, não. Eu vou enviar o Espírito Santo. Eu não posso falar tudo para vocês agora, porque vocês não podem receber isso, vocês não vão alcançar essas coisas. Mas quando ele vier, ele vai falar, porque inclusive vai falar aquilo que eu disser para ele, para instruir, falar para vocês. Nós estamos cientes que logo no princípio ali, depois da morte e ressurreição de Jesus, ele passa com os discípulos aparecendo por um tempo com eles, né? E 10 dias antes do dia de Pentecostes, ele vai embora. Ele sobe aos céus. Mas ele fala para os discípulos: vocês vão para Jerusalém e fica lá. E o Espírito vai vir. Até ele chegar lá, vocês ficam lá aguardando, em Jerusalém. E o Espírito virá. E, irmãos, 10 dias depois, eles receberam, então, a pessoa do Espírito Santo, veio sobre eles, enchendo-os, né? E nós sabemos o que acontece ali, está descrito no capítulo 2 do livro de Atos. Mas eu quero agora dizer para vocês, repetindo mais uma vez, irmãos, nós vivemos uma época que é, dentro da revelação bíblica, um mistério. Nós vivemos um momento especial, ele vai acabar. Da mesma forma que ele teve um princípio, ele vai ter um fim. Nós estamos dentro de um espaço específico, especial, dentro do projeto e programa de Deus. Os discípulos, todos judeus, despedindo de Jesus, eles falam: bom, agora vai começar o reino. Claro que vai começar o reino. O reino de Davi. Tu és o filho de Davi, não é mesmo? Tu és o Messias prometido, não é mesmo? Então vai começar o reino. O Senhor vai se sentar no trono e vai pensar naquela ideia, né, que a mãe de João, que é Tiago e João falou para Jesus: coloca um à sua direita, outro à sua esquerda. Irmãos, ela estava vendo o reino, ela estava na expectativa do reino. O Pedro, né, que falou para Jesus: e nós? O que vai ser? Jesus falou assim: no reino vocês vão ficar julgando as 12 tribos de Israel. Então, isso chegou a hora. O que tem mais para acontecer? Aí vem um mistério. Não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Está começando alguma coisa que vocês não tinham um registro dela, vocês não sabiam. Esse momento agora é um momento daquela igreja que eu falei para vocês lá.
Quando o Espírito Santo vem, meus irmãos, começa a nossa história. Entenda isso. Começa a nossa história. E a nossa história tem um fim aqui sobre essa terra. Por isso eu estou dizendo para vocês, é importante demais você ter esse entendimento. E quando você lê a Bíblia, você sabe que a doutrina da igreja estão nas cartas paulinas, estão nas cartas joaninas, estão dentro desses escritos que nós tivemos. Ali está a doutrina da igreja. Nós remontamos a esta palavra. Não vai para o Antigo Testamento buscar doutrina, não. Não vai construir doutrina para a igreja em cima dos evangelhos, não. Você quer fazer isso? Pega as cartas, livro de Atos para frente. É isso que Jesus não podia explicar para os discípulos naquela hora, porque eles não iam ter condição de alcançar essas coisas. Eles não sabiam nem desse tempo novo, para eles é começar o reino. Que história é essa agora? A história é o seguinte, Pedro, porque deve ter sido o Pedro que fez essa pergunta, né? A história é o seguinte, quando eu mandei vocês 2 a 2, eu falei para vocês só vão as ovelhas cativas da casa de Israel. Eu sou referência para Israel. Eu não vim pregar para gentio. Eu vim em resposta, em cumprimento da promessa do meu Pai para essa nação, que é originária daquele homem lá, que fez uma aliança com Deus, Abraão. Eu sou descendente de Davi, sim. Se vocês não querem reconhecer aqui, que os meninos estão falando, Osana, o filho de Davi, vocês calam a boca, agora as pedras vão gritar, porque eu sou. Jesus tem que vir para a terra, meus irmãos, é para sentar no trono de Davi, porque no trono eterno ele já está sentado. Já está sentado. E os discípulos estavam na expectativa dele, Davi, o trono. O rei chegou, Israel bombando no meio das nações. Os profetas disseram a respeito desse reino, vai ser maravilhosíssimo, que nós conhecemos, que vai ser o milênio. Então, irmãos, eu estou falando isso para que você não seja confundido, para que aqueles pseudo-sábios na palavra, no original, e que ficam desconsiderando, reclamando que isso que nós estamos falando aqui agora não procede, porque esse Messias não encaixa, ou então porque não são 3, Deus, que nós estamos inventando coisas. Pergunta para ele, onde é que você está lendo? Ele vai virar para você e falar, estou lendo a Torá. Amém. Você está lendo a Torá. Eu estou lendo aqui as cartas do Paulo, estou lendo aqui as cartas do João. Eu sou dessa turma de cá. Para essa turma de cá, essa história de lei acabou. Você sabia disso? Para essa turma de cá, tem uma lei dentro de nós agora. Sabe qual que é? A presença do Espírito Santo. Você tem ela aí com você? É isso que você precisa entender, irmãos. Porque se você for sair dessa liderança e presença do Espírito, com o qual você tem que ter uma amizade e relacionamento, para tratar com essa situação que está em volta de nós, nesse momento, você vai ficar engastalhado. Presta atenção no que eu estou te falando. Presta atenção no que eu estou te falando. Nós estamos negando as coisas? Não estamos negando nada do que o Senhor fez. Nós só estamos dizendo que existe uma sequência de revelação. Ou eu aceito Jesus, não só como Messias de Israel, mas como Filho do Deus vivo, Deus encarnado entre os homens, ou então eu não sou cristão. Vai pregar outra coisa. Se eu não tive uma experiência com Ele, da qual eu fui transformado numa nova criatura, vai falar de outra coisa, mas não diz que você é cristão, porque você não vai ter como sustentar isso. O apóstolo Paulo fala isso. Vocês aí na Galácia, viram sinais, passaram por experiências com Deus, e isso que aconteceu com vocês aí foi porque vocês estavam observando a lei, porque vocês tinham sido circuncidados, porque vocês guardavam as festas, os sábados, vocês faziam tudo que a lei falava, é por isso? Não. É porque o Espírito de Deus manifestou no meio de vocês. E vocês saibam que aquilo que ficou lá atrás é sombra de uma realidade que está sendo manifestada agora na nossa vida. Irmãos, nós temos que ler o livro de Hebreus. Nós temos que entender a doutrina nossa.
Nós temos alguma coisa para mostrar além de simplesmente argumentação de letra. O apóstolo fala o seguinte: quanto mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Se você não tiver essa convicção com Jesus, essa experiência com Ele, meu irmão, você tem que buscar isso. Nós temos que buscar essa intimidade com Jesus. Nós temos que buscar essa intimidade com o Espírito Santo, porque senão nós vamos ser religiosos, por mais cultos que sejamos, apenas religiosos. Eu queria então trazer essa palavra para que você lembre o seguinte, quero concluir dizendo o seguinte: nós fizemos aqui aqueles estudos todos no primeiro semestre do ano passado e entramos também dentro do segundo semestre, meus irmãos, nós estamos dentro da nova aliança. O que é a nova aliança? Abra aí comigo, nesse período da igreja, no livro de João, primeiro no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. E eu quero que vocês guardem isso no coração, meus irmãos. A gente fala o seguinte, o resumo de tudo que está aqui atrás, em termos de lei, não é? A palavra de Deus, Jesus conversando, evangelho, está nos evangelhos. Jesus falando o seguinte, que os mais importantes é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não é isso? Quando ele conversa lá com o escriba. Você resume o Antigo Testamento dentro desses dois mandamentos, né? Mas existem vários mandamentos lá. Tudo pode ser resumido, mas Jesus está falando a respeito da antiga aliança. Agora, no capítulo 15, versículo 12, ele fala o seguinte: mas eu tenho o meu mandamento. Você está em qual aliança? Na antiga ou na nova? Se você estiver na antiga, vai guardar os 10, os 613, tá bom? Agora, se você está na nova, só tem um. Eu falo dois aqui porque tem que entrar nele. O primeiro é crer em Jesus, que ele é o Filho de Deus mesmo. Esse aqui é o primeiro. O segundo, ele deixa claro. Capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu amo vocês. Esse é o meu mandamento. Tá? O de Moisés, você tem ele aqui. E o de Jesus, você tem também. O de Moisés, Jesus deu uma melhorada nele, que na verdade não era de Moisés, era do próprio Jesus que deu aquela palavra lá, porque o povo só podia receber aquilo, naquela altura, né? Mas ele chega lá em Mateus, no princípio dessa transição da antiga para a nova, ele fala: eu, porém, vos digo. Vocês ouviram o que foi falado dos antigos? Eu, porém, vos digo. Mas esse homem é doido, o que é isso? Lá não é a palavra de Deus, mas ali estava o próprio Deus. Ah, não pode falar isso, Jesus não é Deus. Ele é Deus, sim. Nele, acabou de ler aqui na frente de Colossenses, gente, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí chegam os sábios, que interpretam, é igual o nosso Supremo Tribunal Federal, põe a coisa no lugar que eles querem. Interpretação. Aí você fica assim: uai, mas será que é mesmo? Ô, irmão, fica firme aí, tá? Você está numa nova aliança. Nessa nova aliança só tem um mandamento. Então, quando eu pergunto para você qual que é o mandamento que nós temos, que nessa nova aliança, muitos irmãos falam isso: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo é o mesmo. Isso me dá uma canseira. Não. Ah, que absurdo, não é não? Não. Ah, então eu não posso amar o próximo mais não? Não. Você pode sim, você vai amar sim, mas não foi isso que Jesus falou para você. Jesus falou para você amar os seus irmãos, como Ele ama. Ele botou os 12 ali, depois foi só apenas 11, e falou o seguinte, ó: ninguém tem mais amor do que esse, de dar a sua própria vida em favor de seus amigos. É assim que nós temos que fazer. 1 João capítulo 3, versículo 16, está escrito lá: assim como Jesus fez, nós também temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Agora, amor, irmão, já explicamos aqui, não é sentimental, não é gostar das pessoas. Amor é ter uma atitude prática em relação ao irmão. Ser paciente com ele, ser bondoso com ele, não ficar com ciúmes, não agir inconvenientemente, e suportar. É isso, está lá, capítulo 3 de 1 Coríntios. É isso. Esse é o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, de atitude. E o mandamento é esse, capítulo 15,
versículo agora 17. Jesus fala o seguinte: eu vou sugerir vocês uma coisa, que vocês se amem uns aos outros. Tem gente lendo a Bíblia aí, ó. Não está sugerindo, não. Isso vos mando. Esse é o meu mandamento. Capítulo 13, versículo 33. Jesus despedindo, é o mesmo contexto, né? Filhinhos, por um pouco estou convosco. Vocês vão me procurar. E aquilo que eu falei para os judeus, agora estou falando para vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Agora, versículo 34. Novo, repita comigo. Novo mandamento vos dou. Qual que era o velho? Esse aí ficou lá para trás. Eu estou dando um novo para vocês agora. Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu amo vocês. Eu vou dar minha vida, daqui a pouquinho eu estou lá na cruz. Que assim vocês façam também. E vão conhecer todos que vocês são meus discípulos, que vocês me seguem, porque eu vou dar um bonezinho para vocês, com um escudinho na frente, com o nome de Jesus, vocês vão sair por aí, todo mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Ou então uma camiseta, uma placa, no lugar onde vocês for reunir. Nós seremos conhecidos como discípulos se praticarmos o mandamento. Esse ali segue a Jesus, porque olha como ele ama o irmão dele lá, da fé dele, da religião dele. Olha como é que eles gostam uns dos outros. Impressionante. É assim que o discípulo é reconhecido, sabia? Está escrito na Bíblia, gente. Vede como esse aí acontecia quando os irmãos morriam nas arenas. A plateia via os cristãos morrendo e falava assim: puxa, veja como eles gostam uns dos outros, como eles se amam. Isso é registro histórico. Por que havia aquele abalo em todo aquele povo naquela época? Por causa disso. Esses aí realmente são discípulos do Nazareno, discípulos de Jesus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes, tiverdes amor uns pelos outros. Então, irmãos, eu estou terminando isso aqui, fechando essa palavra, que já foi até esse ponto falado muitas vezes, mas eu gostaria que os irmãos entendessem essas coisas. Nós temos que ler a Bíblia de uma forma correta, e entender o momento que estamos vivendo e a riqueza deste momento, porque ele vai terminar. Jesus falou tempos e épocas. Esta é a época oculta, que era um mistério, que o gentio também, nós que estava aí solto no mundo, sem Deus, sem ninguém, estamos sendo alcançados, meus irmãos. Mas esse tempo vai ficar. Ele vai acabar, sabe? Sabe que dia que ele vai acabar? Quem que vai aventurar aí? O arrebatamento da igreja. O dia que Deus tirar a igreja da terra, volta a história de Israel, viu, gente? Mas enquanto ela está aqui, não. Enquanto ela está aqui, é igreja. Israel não é igreja e nem igreja é Israel. Não mistura as coisas, antiga e nova aliança. Entenda que existe um momento de transição, onde esse Messias não é apenas o Messias de Israel, mas é o Filho do Deus vivo, o Senhor dos senhores, o soberano dos reis da terra, como ele é apresentado no livro do Apocalipse. Então, abaixe suas cabeças, eu quero fazer uma oração e nós vamos concluir esse período aqui de compartilhamento da palavra de Jesus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é santo, 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 todo-poderoso, que é também o nosso Pai. O Senhor está sentado no alto sublime trono, à tua direita está Jesus, ressurreto já com o corpo glorificado. E o Senhor vai descer do céu e vai vir aqui para essa terra e virá conosco, porque nós já teríamos sido arrebatados, e virá também com os teus anjos. E o Senhor vai estabelecer o reino de Davi aqui na terra e nós vamos participar com o Senhor aqui, já também com corpos transformados, Senhor. Toda essa revelação o Senhor tem nos trazido, e nós te adoramos, te glorificamos, porque esse é o projeto e o plano do Senhor que ninguém pode frustrar. A besta não pode frustrar, o falso profeta não pode frustrar, o dragão não pode frustrar, Senhor, e nem as nações, ó Deus. Ainda que elas fiquem subvertidas, iradas, e se levantem, ó Deus, contra Ti. O Senhor com Teu cetro glorioso, de poder, há de reinar em autoridade sobre toda a terra. Vem, Senhor Jesus. Mas olha para nós nessa hora, Senhor Deus. Reforça as trancas das nossas portas, Deus.
Nós, o teu povo, derrama esse espírito que faz vivificar esse amor do Senhor nas nossas vidas, para que sejamos conhecidos como quem realmente somos, ó Deus, seguidores de Jesus. Meu Deus, defenda esse ministério, defenda a tua igreja, todos os 70 mil que não dobraram os seus joelhos a Baal, todos aqueles que buscam o Senhor em espírito e em verdade, todos aqueles que te adoram e querem, ó Deus, realmente uma comunhão íntima contigo, não obstante todos os favores da terra e do mundo. Senhor, nos ajuda, Senhor, a ter esse testemunho impactante no meio de tanta confusão e de tanta orgia, de tanta negridão, de tanta situação aí que a iniquidade vai mostrando a Deus ao longo dos tempos, e hoje existe essa quantidade maior que Satanás tem administrado. Meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, faça resplandecer o teu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de nós. Ó Deus, levanta sobre nós o teu rosto, Senhor. Dá-nos a tua paz. O reino do Senhor, como já foi dito aqui também, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Venha sobre nós. Senhor, nós te pedimos que o Senhor efetue os teus feitos maravilhosos no nosso meio, Senhor. Tira do nosso meio as enfermidades, ó Deus, como o Senhor fez com o povo quando saiu do Egito, Senhor. E te pedimos mais também. Abençoa esse povo, essa nação, onde o Senhor nos plantou, para que o mundo veja a tua misericórdia, o teu poder, num ambiente onde não existe mais esperança, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.